Anauê Cabeças Visibles Verdes um primeiro vídeo do meu canal foi porque o capitalismo, não foi o capitalismo, é tipo ANCAP, comunismo e fascismo não deu certo, não são a solução. Hoje eu queria falar que vai estar no título mais um pouco sobre o capitalismo. O que seria o capitalismo na visão cosmológica do integralismo, pelo menos, tá? Seguinte. Ou como o Gustavo Barroso já falou, e eu já mostrei naquele vídeo, o capitalismo é a propriedade privada que oprime, pelo seu excesso, oprime outras pessoas. Que não é para confundir quando os meios de produção, aí o burguês, ele priva os trabalhadores no meio de produção, tá? É diferente. O que ele quer dizer com isso? Tá, vamos lá. Vamos contar que o integralismo, ele usa a visão mais, católica da propriedade privada. O que seria? Seria que a propriedade privada, ela não é absoluta. Isso quer dizer que, basicamente, vamos lá. Você tem a sua casa. E você, em outras visões capitalistas, ANCAPs, você pode fazer o que você quiser com essa casa. Só que, vamos lá, vamos perceber o erro nisso. Eu tenho minha casa. Eu não posso, por exemplo, pegar minha casa e botar uma fábrica que tira fumaça, ou botar uma fábrica que deixa o meu bairro fedorento, por exemplo. Tá? Só um exemplo. Eu não posso usar minha propriedade privada para afetar negativamente os outros à minha volta. Então, em uma forma moral, você não está usando sua propriedade privada de forma que beneficia ou que não incomoda o bem comum. Ou seja, você está usando sua propriedade privada para oprimir outras pessoas. Não seus meios de produção, mas você está usando sua propriedade privada de um jeito que oprime o resto da população. E aí que cai que a propriedade privada não pode ser absoluta em todos os sentidos. A propriedade privada tem que ser parcial, desde que não. Pode ser absoluta, mas deve ser parcial e pode ser absoluta a não ser que incomode o bem comum. Em um país ANCAP, por exemplo, ou um capitalista, onde a visão de propriedade privada e você pode fazer o que você quiser, se você estiver incomodando os seus vizinhos, a polícia não pode fazer nada. É a sua propriedade, você não pode fazer nada. Nem que os seus vizinhos eles sofram monetariamente, porque a casa vai ficar, o bairro vai ficar pior, por exemplo. Se você quiser, você pode colocar o som altão. Porque todo mundo está submetido à mesma regra. E se essa regra não estiver lá no país ANCAP, ou se essa regra for permitida no país ANCAP, vai dar ruim, entende? E não dá pra ficar criando cidades. Tipo, não, nessa cidade aqui, elas deixam música, mas na outra não vai deixar. Só que acontece, essa outra não é confirmado que não vai deixar. Essa outra pode muito bem deixar. Muito bem, alguém pode pagar pra ela e ela pode deixar. É tanto que numa sociedade ANCAP você pode fazer fraude. É um crime sem vítima. Como é que a gente sabe que a Nike fatura tanto por ano? E como é que a gente sabe que as ações da Nike são válidas? Porque elas têm a obrigação por lei de não poder fraudar quanto ela vende. Em um país ANCAP, ela pode fraudar o quanto quiser. É a economia mais fake do mundo. Também. Então, isso é outro ponto, certo? Quando se aboliu o petrodólar, o petróleo, o dólar ouro, a libra ouro, o que acontece? O dinheiro, isso também está no livro do Enéas, o dinheiro foi usado não para marcar um produto,
mas sim para seu próprio produto. Ou seja, dinheiro faz dinheiro. Dinheiro não pode fazer dinheiro. Dinheiro fazer dinheiro é economia falsa. Dinheiro fazer dinheiro é só usura, especulação. Dinheiro fazer dinheiro, você não tem nenhum produto real saindo daquilo. Só que em um sistema, como o Enéas estava propondo, tá? O Enéas estava propondo que a gente lastre lastre o real no lítio. Não sei se era lítio. Não, era lítio, se eu não me engano. Ou era cromo, não. Cromo é da Bolívia, mas algum reserva onde o Brasil tem tipo 98, era 90. Porque aí você vai ter um valor real. Você não pode fazer tanto a mais do que o que tá ali. E também isso é um problema que o Bitcoin não é moeda. Ou seja, quem dita o valor do Bitcoin é o dólar. Não o dólar ditado pelo valor do Bitcoin. Então se o dólar tá alto e as pessoas estiverem investindo em Bitcoin, mesmo que tenha uma certa quantidade de Bitcoin, ainda vai ter dinheiro que vai ser investido naquilo como uma reserva de valor. Então o average, né? O average Bitcoin, o médio Bitcoin vai estar mais alto, vai aumentar. Mesmo que não aumente a quantidade de Bitcoin total, porém o médio Bitcoin vai aumentar. Como é que eu tava falando? Sim, certo. E também tem o Miguel Reale, que queria colocar o real na produtividade média, tá? Porra, não esqueçam que eu não tô falando de comunismo, que no comunismo, Marx lá no Capital também fala, que a forma do produto vai ser definida pelo seu valor de trabalho médio, tá? Depois eu vou fazer um episódio só do comunismo e do socialismo e tal, mas não é a mesma coisa, tá? Não é a mesma coisa, produtividade, não média de trabalho, média de trabalho em algum produto. Aí o que acontece? Porque isso seria melhor do que a gente está vivendo hoje, né? Um regime corporativista. Como eu já falei, o dinheiro faz o próprio dinheiro, não é dinheiro real. É só um dinheiro que todo mundo finge que é real, porém todo mundo sabe que não é real, tá? Tanto que o Bitcoin, ele tem inflação, né? Mas ele tem uma inflação que cai para cima. Tá? É ainda um tipo de inflação, mas ele cai para cima. Agora a nossa moeda, qualquer outra moeda real, ela cai para baixo, tá? Cai para baixo. Só que aí o que acontece antigamente, porque o regime corporativista não é de hoje, não é Mussolini, não é Getúlio Vargas que fez o regime corporativista, e sim o regime corporativista já existia antes, na Idade Medieval, antes da pequena burguesia. Aí a pequena burguesia veio e destruiu a corporação, tá? A corporação e também o dinheiro rastreado em ouro, ele tem o valor real, ou seja, o dinheiro não serve só para marcar, o dinheiro só serve para marcar quanto um produto é válido. Não um produto serve para marcar quanto um dinheiro é válido. Então é meio que troca os sinais, entende? Porque um dinheiro ele serve para demonstrar um valor. E esse valor e o dinheiro, como ele serve para demonstrar algo, ele não pode ser algo em si. Ele só pode ser algo que é para demonstrar algo. Uma expectativa de alguma coisa. Ele não pode ser a própria expectativa. Tá? E o produto é o dinheiro real. É a real produção de alguma coisa. Só que você troca nesse regime atual e o dinheiro, o produto, ele serve só para marcar o dinheiro. Então troca o dinheiro, todo mundo finge que é real, porém não é real, não é papel, como é que é? Leather, tecido. Dinheiro é só tecido. Tecido que todo mundo finge que é real, mas não é real, porque não está atrelado a nada, tá? Até estava atrelado a petróleo, mas não é atrelado a nada. Tanto que é isso que eles fazem para escravizar os países que não têm dinheiro. Os países que não têm dinheiro, eles poderiam se guardar no ouro. Não, o ouro é um valor real, então eu posso fazer uma estrutura básica aqui com ouro. Ou o lítio. Porém, quando o dinheiro serve para só
ser dinheiro e ele pode se fazer, você não pode medir algo real. Por isso que o Brasil, ele pagou para vender a Vale, ele perdeu dinheiro com a Vale do Rio Doce, tá? Portanto, isso é o capitalismo. Ele oprime quem não tem a propriedade privada. Ele oprime o bem comum para um bem egoísta. Que também não se confunda com monopólio de uma só empresa. Ou seja, tipo, o quão mais rico mais é uma região, menos empresa ela teria. Isso é falso, tá? Lembre-se, quanto mais empresas tem em um certo lugar, quanto mais fica em um certo lugar, mais empresas eles vão ter. Só que é o seguinte, você veja para o que são essas empresas, tá? Essas empresas basicamente são empresas fakes, podemos dizer assim. Por quê? Porque elas são um monopólio de outra empresa, que se finge de uma empresa independente. O que acontece? Vamos dizer que temos a Nike e temos um sapato aí do Brasil, tá? Um sapato aí do Brasil. A Nike começa com um fundo como se fosse a base de uma pirâmide. Vocês não estão vendo minha mão agora, mas como se fosse uma base de uma pirâmide, tá? Então a Nike começa com dinheiro com a base da pirâmide. Enquanto os outros investidores na bolsa de valores, ou seja, na bolsa de valores, né? Porque vai ser vai ser o maior onde o dinheiro é só dinheiro e o dinheiro não faz uma mercadoria real. Você vai colocando dinheiro em cima, como se parece com uma pirâmide. Ou seja, a Nike pode fazer usura e pode brincar com o dinheiro que não é dela, porque ela que controla aquilo ali. Ela faz um poder estatal, um domínio econômico. Ela brinca com o dinheiro de outras pessoas. E no final, aquela empresa é basicamente dela. Porque o poder monetário não está nas outras pessoas que estão em cima da pirâmide, está na base da pirâmide. Que mesmo se não for tanto ao valor adicionado de cima da pirâmide, a Nike ainda pode jogar com o dinheiro de outras pessoas. Então ela pode falar, não, essa empresa não é minha, porém você verá que ela está jogando com o capital dessa empresa, tá? Então por isso que essa informação aqui, monopólio, quanto mais rica uma região, mais monopólio vai ter. Não necessariamente. Vai ter empresas com poder monetário que, em tese, você vai ver lá no papel. Tem empresas, ok, mas se você for ver essas empresas só são marionetes para outras empresas brincar com o capital dessas empresas. Porque o dinheiro não vale nada. O dinheiro, em um regime liberal, é só dinheiro e não é um produto, um good, né? Um material correto, tá? Não é que mais uma vez, fique com Deus ou glória.